Foi numa madrugada em que tudo parecia respirar devagar, quando minha amiga Lúcia sumiu do nada, como quem apaga a vela sem soprar. A gente tinha ido buscar uns remédios na farmácia de esquina, coisa simples, e voltava pelo quarteirão onde as casas parecem ficar emboçadas umas nas outras, sabe? A rua estava quase vazia, só o som do meu passo no asfalto e o sussurro do vento que passava entre as lâmpadas antigas. Lúcia era do tipo que falava alto para não deixar o silêncio vencer. Contava histórias de quem já tinha visto coisa estranha naquele bairro, histórias que faziam você olhar 2 vezes para a nossa sombra na calçada. Naquele dia, ela falou sobre uma tal curva perto da rodovia antiga, onde, segundo o boato, quem passa sozinho naquela hora não volta igual. Eu ri na hora, porque parecia coisa de cinema, mas a risada ficou meio presa na garganta quando ela apontou a curva com o sofrimento desbotado no olhar. "Você me chama se sentir medo", ela disse, com aquele seu jeito leve de falar, tentando brincar para desarmar o peso do que ela contava. "Se não aparecer, é porque o mundo não tinha pressa de me guardar." E então ela dobrou a esquina, o barulho da porta do elétrico zoando, e eu segui em frente, carregando as sacolas, pensando que já era hora de dormir, que tudo ali era só cansaço. Foi aí que tudo mudou. Daquele momento em diante, a rua ficou silenciosa demais. Não era só o silêncio de uma cidade que já fechou as portas, era o silêncio que parece ouvir você. Quando eu virei a esquina para seguir pela avenida, percebi que a casa da Lúcia, aquela da frente da praça, estava escura, como se alguém tivesse desligado a luz por dentro. O portão rangeu, um som estranho. Não era o ranger normal de ferrugem, era como se alguém tivesse puxado o sono para fora da casa. Eu gritei o nome dela, já me mexendo para correr de volta pela calçada, mas não ouvi resposta. O que eu ouvi foi um ruído baixo, quase como um ribeiro correndo sobre as pedras, vindo do beco lateral, aquele beco que sempre cheira a peixe molhado quando choveu. Então pensei, ela pode ter entrado ali para evitar o trânsito da rua, e fui. O beco tinha uma luz meio amarela, que piscava como se alguém estivesse tentando acender uma vela com pressa. A cada passo, o cheiro de ferrugem aumentava, misturado ao cheiro doce de gasolina derramada. No chão, marcas úmidas, pegajosas, como se alguém tivesse derramado algo que não era sangue nem água, algo que não se reconhece de perto. Não havia som humano nenhum ali, apenas o zumbido fraco de uma lâmpada que lutava para não morrer. Foi quando eu vi o resto. No fim do beco, uma porta sem pintura, toda amassada pela idade, entreaberta, revelando um clarão branco demais para ser de lâmpada comum. Eu não deveria ter entrado, eu sei, mas a curiosidade, aquela coisa que sempre me puxa para o lado errado, falou mais alto. Atravessei o vão, com o peito apertando, como quem entra num sonho de que não pode acordar. O lugar lá dentro era simples demais, metade armazém, metade sala antiga de espera. Um cheiro de poeira misturado com um cheiro de medo. No meio da sala, havia uma cadeira vazia, e na parede, uma linha de pontos brancos desenhados como se alguém tivesse soletrado algo com o dedo na poeira. Não havia ninguém ali, ou seria que havia? Eu sentia o ar se mexer perto do ouvido, um sussurro que não dizia palavra alguma, mas que parecia falar meu nome na língua de quem não está mais vivo. Foi quando o som chegou de novo, baixo, quase inaudível. Volta. Não era a voz humana, era como o vento lendo um livro que não deveria existir. Eu tentei rir, tentei falar com Lúcia dentro da cabeça, dizer para sair dali, para não me deixar ali sozinho, mas não houve resposta. O tempo pareceu parar, a luz da sala tremia, e cada movimento meu parecia amplificado, como se o mundo inteiro estivesse prestando atenção em mim. Quando finalmente me virei para sair, percebi que a porta pela qual entrei não era a mesma porta que eu tinha visto ao chegar. A moldura tinha se deslocado, a distância entre bordas era outra, como se a sala tivesse se reconfigurado só para me prender ali por mais um instante de medo. No chão, perto do meu sapato, uma pequena mancha escura, que não era sujeira comum. Parecia algo que eu reconhecia sem saber explicar, o começo de uma sombra que se recusa a ficar no lugar em que deveria. Voltei o olhar para os cantos, esperando encontrar a Lúcia escondida, rindo de mim por ter passado por aquilo. Não havia ninguém. Mas, em cima da mesa, sobre um pedaço de papel velho, encontrei algo que não pertencia ao meu mundo. Uma foto em preto e branco de uma curva na estrada, exatamente aquela que ficava perto da casa da Lúcia, com um carro parado no acostamento, como se alguém tivesse tomado uma pausa para observar o nada.
No topo da foto, rabiscado, havia o desenho de uma silhueta que não era humana. Uma figura alta, sem rosto, com braços que pareciam se alongar para além do papel. O que houve depois não foi uma lembrança clara o suficiente para me dizer o que era aquilo tudo. Voltei para a rua, o beco desaparecido atrás de mim, como se nunca tivesse existido. Não encontrei a Lúcia na praça nem na rua principal. A cidade foi lentamente virando o meu próprio segredo. Eu era quem tinha que carregar a pergunta sem resposta. Na manhã seguinte, o lugar parecia normal outra vez. As lojas abriram, as pessoas passaram e a vida seguiu como quem não sabe que um segredo ficou preso em uma esquina qualquer. Eu tentei falar com a mãe da Lúcia, com o irmão dela, alguém que soubesse onde ela tinha ido. Não houve resposta clara. Dizem que às vezes, quem some não volta porque não quer voltar. Escolhe ficar no limiar entre dois mundos, onde a gente não sabe se está vivo ou se ainda sonha. Eu não sei se acredito nisso, mas guardo a imagem da silhueta sem rosto na foto como quem guarda uma chave que não funciona em nenhuma porta. Algumas noites, eu ainda acordo com aquele sussurro perto do ouvido. Volta. Não é uma ameaça, não é uma promessa. É como se alguém, de dentro de mim, pedisse para que eu fosse atrás de Lúcia, para entender o que aconteceu. E eu sei que não há conclusão fácil. Há apenas a lembrança da curva, do beco, da sala de vidro que não devia existir, e da sensação de que às vezes as coisas somem para que a gente não tenha como pedir desculpas pelo que deixou para trás. Eu não consegui esquecer a noite em que ela sumiu. Não consegui apagar o som do vento que parecia chamar por mim quando eu passei pela curva de novo, semanas depois. Só ficou a certeza de que existe sim algo que não cabe num sonho. Algo que aparece quando a cidade respira fundo demais e as sombras resolvem dançar sozinhas. E eu, que não sou feito de coragem, continuo a andar pela rua, esperando que de alguma forma a verdade me encontre antes que eu me esconda para sempre atrás do medo.